vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus, 16 de junho de 2024, nós estamos dando prosseguimento às perguntas da semana passada e hoje nós estamos tratando do preparo da igreja para o arrebatamento. A mensagem do Espírito Santo está repercutindo na igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que estão se cumprindo nos nossos dias para o preparo da igreja para o arrebatamento. Hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse, capítulo 1 e 3, Isaías 11, versículo 2 e 1 João 1, versículo 7. Nós vamos fazer a primeira pergunta, mas antes eu queria que vocês se apresentassem. Vocês são todos da igreja de Santa Rita, Nova Iguaçu, é isso? Isso. Vamos lá, menina, seu nome? Pai do Senhor, Pai do Senhor. É Raíssa Medeiros e eu sou da igreja Jardim Santa Rita. Isso. Você? Sou pastor, chamo Pedro Henrique, da igreja Jardim Santa Rita, Nova Iguaçu. Isso. Senhor pastor, sou Pedro Ferreira, da igreja de Santa Rita, Nova Iguaçu. Isso. Sou pastor, irmãos. Meu nome é Ramon Soares, eu sou da igreja de Santa Rita, Nova Iguaçu. Amém. Então vamos à primeira pergunta. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 13 a 15, identifica a relação profética de Jesus com a sua igreja. Tá? A identificação profética, tá? Nós separamos 2 vídeos, da Renata Trombeta, lá de Chapecó, e do Haroldo Soares, também de Santa Catarina. Tá? Nós vamos assistir os vídeos, vamos voltar e nós vamos conversar sobre o vídeo. Amém? Amém. Ali, a palavra do Senhor nos fala que, semelhante ao Filho do Homem, estava passeando entre os candelabros. Isso fala sobre o Senhor Jesus, que está presente em todas as épocas da igreja. Também fala dos seus vestidos compridos como de um sacerdote, porque o Senhor, ele tem o sacerdócio eterno. Também ele fala sobre os seus cabelos brancos como a neve, que fala de pensamentos puros e da eternidade, além dos olhos como chama de fogo. O fogo sempre fala do Espírito Santo e como esse fogo nos purifica. O Senhor, ele é aquele que purifica as nossas vidas para que estejamos santificados até alcançar a eternidade. Também fala sobre os pés como bronze da fornalha ardente, que fala sobre a firmeza e o justo julgamento do Senhor Jesus, além da sua voz como de muitas águas. Quando ouvimos a voz do Senhor Jesus, não damos atenção às outras vozes deste mundo. A paz do Senhor. No versículo 13, podemos ver suas vestes talares, mostrando Jesus como rei, como profeta e como homem. Cinto de ouro, cingido com a verdade, aquele que é o sacerdote eterno. Podemos também ver no versículo 14, cabelos brancos, Jesus com seus pensamentos santos, olhos como chama de fogo, olhar que tudo vê, olhar pelo Espírito Santo de Jesus, e a ação do fogo, aquele que tira a frieza na vida do servo, através da operação dos dons espirituais no meio da igreja. No verso 15, seus pés como latão reluzente, pés que apressam para executar o juízo, também que fala da justiça, e a voz como das muitas águas, é a voz inconfundível, voz que fala a alma do necessitado, a voz da verdade. A paz do Senhor. Bem, nós vimos aí a resposta, né? Os vídeos gravados pela Renata, pelo Haroldo. Ramon, eu queria que você falasse alguma coisa sobre a primeira pergunta. Amém, pastor. Como nós vimos aí, né, nessa primeira pergunta, em relação ali a Jesus, né, a igreja, profeticamente falando, nós podemos ver, né, pastor, que o Jesus que João ele vê ali, né, em Apocalipse, é diferente, né, daquele Jesus histórico, né, sofredor, né, que muitos têm ali, aquela coroa de espinho, mas João ele vê ali um Jesus glorificado, né, glorioso naquele momento, as vestes talares, né, ali como rei, profeta, sacerdote, homem. Quando ele olha também, ele vê Jesus, né, com aquele cinto de ouro, né, mostrando que Jesus é o nosso, né, único mediador, né, entre Deus e homens, né, ali o sumo sacerdote, né, toda aquela beleza.
Vemos também ali sobre os cabelos brancos, né? Também que fala dos pensamentos puros do Senhor. A gente pode até falar de uma relação com a igreja, né? Que a igreja ela também, né, com essa relação que ela tem com o Senhor, nós podemos dizer que a igreja ela tem a mente de Cristo, né? Como Paulo ele diz ali, né, em Coríntios. Nós podemos ver também, pastor, que ela fala ali, né, ali dos olhos, né, como chamas de fogo, aquilo que tudo vê, né, o Senhor é aquele que contempla todas as coisas, né? Até separei um texto aqui breve, né, em Salmos 33, 13, né, que ele fala: o Senhor ele olha desde os céus e está vendo a toda a terra. Ele é que forma o coração de todos e ele contempla todas as suas obras. É o Deus que vê todas as coisas, né? Também com olhos como chamas de fogo, aquele que retira do homem a frieza espiritual, né? E também batiza com o Espírito Santo e com fogo. E podemos ver aqui também na sequência, quando fala aí dos pés, né, como latão reluzente, que se apressam para o juízo. Nós podemos até mesmo dizer, né, os pés, né, o homem quando ele perde a bênção ali no Éden, ele fica ali a um juízo de uma condenação. Mas ali na cruz do Calvário, né, os pés quando pisam a cabeça da serpente, agora o homem ele passa a ter ali um juízo de salvação. Né? Como ali diz em Isaías, né, o Senhor levou sobre si as nossas transgressões, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e fala assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Né? E ele na sequência, pastor, fala ali também: a voz do Senhor, né, é como a voz de muitas águas, é a voz, né, que cala todos os argumentos humanos, da razão, né? Podemos dizer ali a revelação que fala ali ao profundo do coração do homem. Amém? Pedro, falou alguma coisa? Então, eu achei interessante a parte aí dos olhos de fogo, como chamas de fogo, que o fogo ele serve para muitas coisas além de aquecer o frio, né? O fogo que faz o pão, o fogo também nos traz conforto. Então, sobre o olhar do Senhor, sobre o olhar dele, nós temos confortos, nós nos alimentamos do pão. Com certeza. Amém. É isso. Pedro? Amém. Interessante que em todas as características nós observamos a ação do Espírito, né? A relação à santificação, a execução do projeto de Deus, né? Os pensamentos. Então, em tudo isso nós vemos a ação da Trindade, né? E principalmente a ação do Espírito Santo. Raíssa, falou alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Eu queria só mostrar para vocês uma coisa. João estava preso, mas ele mantinha a comunhão com o Senhor. Não é? Ele pôde ver Jesus glorificado, como você falou. Diferente daquele Jesus que ele conhecera durante o período de vida. Não é? Ele conheceu ali, agora na visão, ele viu um Senhor dos senhores. Não é isso? As características que ele vê, vestes longas mostrando o esplendor da glória do Senhor. Nós vemos aí a realeza do Senhor. Nós vemos que Jesus é o Rei dos Reis. Não é? O cinto no peito é aquilo que você falou, colocando ele agora como o único que pode interceder por nós. Os cabelos brancos, né, fala da santidade. O olhar profundo que olha o interior do homem. As muitas águas nos diz de uma voz inconfundível. É por isso, irmãos, meninos, que quando o nosso lema desse ano foi: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos os dias, lá em Santa Rita, na igreja de Anchieta, na igreja de Tomazinho, qualquer uma igreja do Brasil e do mundo, o Senhor está falando todos os dias. Porque nós devemos ter ouvidos. E muito interessante também que vocês entendam o seguinte: a escola bíblica dominical nos traz o conhecimento daquilo que está acontecendo e os marcadores proféticos daquilo que vão acontecer, tá? Para que vocês possam evangelizar. Amém? Tá bom? Amém. Claro. Que o mesmo, assim, na época de João viu Jesus, né?
Mas a igreja antes, né, Israel antes, nunca viu o Senhor Jesus, né? Não. Mas o mesmo Deus que eles serviram da mesma forma, depois de Jesus e antes. Ou seja, o Deus assim, imutável. Da mesma forma que os irmãos serviam a ele, é a mesma forma que os discípulos serviram a Jesus e a igreja... Eles conheciam Jesus, Pedro, diferente. Ele não tinha formosura, raiz seca. As mãos dele eram de um carpinteiro, um homem que vivia no deserto, os cabelos esgranhados, né? Agora não, João quando vê o Senhor pela comunhão, mesmo preso, ele vê o Senhor Jesus glorificado. É isso que é bom vocês entenderem. Raíssa lá na faculdade, né? Você em comunhão, você vai ver o Senhor. Em comunhão, o Senhor vai te falar, olha, cuidado com essa amizade, cuidado, Pedro, com isso, cuidado, olha, Ramon, é dessa maneira. É isso que nós precisamos entender, a comunhão. E o que o Senhor está nos mostrando aqui é justamente isso. João, mesmo Pedro, mesmo preso, ele estava em comunhão com o Senhor. Amém. Amém? Quer mais falar alguma coisa, Raíssa? Não? Só complementando com o texto, né? Reafirmando aquilo que o Ramon falou, né? De 1 Timóteo 2,5, que fala, né? Porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. É por isso o cinto, né? Não é? Vamos lá, então, a segunda pergunta. Onde está o aspecto de juízo em relação profética com Jesus, com a sua igreja? Tá? Nós temos a resposta de Gabriel de Cristo, de Cascavel, e Lucas Coelho, de Campinas, São Paulo. Vamos assistir os vídeos, depois nós voltamos. Amém? O aspecto de juízo do Senhor Jesus para com a sua igreja se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 15, que diz assim: E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O latão aqui é utilizado para representar os pés do Senhor Jesus, pois fala de uma liga metálica resistente à corrosão e resistente mecanicamente, ou seja, a santidade do Senhor Jesus e a sua incorruptibilidade diante dos seus atos. Ainda mais profundamente, a liga é composta por cobre e zinco. O cobre falando da vinda do Senhor Jesus como homem, onde não se corrompeu, mas permaneceu fiel ao projeto do Pai. E o zinco, um metal que é essencial para a cicatrização do corpo humano e outros processos biológicos, tipificando profeticamente como nós somos sarados pelas pisaduras do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus pisou a cabeça da serpente e retirou o juízo que estava sobre nós por causa do pecado, que era a morte, e nos deu um juízo de salvação, onde temos acesso através do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Nós podemos identificar o aspecto de juízo na relação de Jesus com a igreja nos pés de Jesus, que estão descritos no capítulo 1, no verso 15 de Apocalipse, da seguinte maneira: E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Esses pés esmagaram a cabeça da serpente, lá na cruz do Calvário. A serpente que um dia triunfou sobre o homem lá no Gênesis, ela foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. E através de Jesus, nós também temos vitória sobre o pecado, nós temos vitória sobre a serpente. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Bem, nós vimos a resposta do Gabriel e do Lucas. E agora, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a resposta, a relação profética de Jesus na sua igreja. Amém. E pastor, nós vemos na história do homem, né, que ele, no Éden, o homem pecou, né? Ele, por um momento, o adversário ele triunfou sobre o homem, né? O pecado, desobediência. E aí o homem ele sofreu ali um juízo de morte, né? O tempo do homem que era para a vida foi contado agora para a morte. E aí, no decorrer da história, né, com a vinda do Senhor Jesus, a sua morte e ressurreição, agora o homem ele passa por um juízo não de morte, né, mas de vida. Assim como o Senhor Jesus disse, né, ali em Marcos, capítulo 16, verso 16, diz: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ou seja, aqueles que aceitam, né, o projeto do Senhor de vida passam a ter o acesso à salvação, né?
a mesma vitória que o Senhor teve sobre a morte, né, sobre o pecado, sobre o adversário, nós também, né, em Jesus, nós temos direito. E aqueles que não creem, né, ou seja, que não recebem esse projeto, eles já estão condenados, né, porque permanecem no juízo do pecado. Tá. Ramon, quer falar alguma coisa? Né, pastor, é interessante que nós cantamos um louvor, né, que ele fala assim: meu tempo era contado para a morte. Sim. Era o juízo, né? E estou pelo homem, era a morte, pelo pecado ali original, né? Mas através de Jesus, né, nós recebemos aí a vida eterna, através do sangue de Jesus ali derramado sobre as nossas vidas, né? Então, nós podemos dizer, né, que o Senhor Jesus é aquele que nos justifica. Amém. Através do seu sangue, né, nos concedendo aí a salvação. Tá bom. Pedro, alguma coisa? O Ramon falou, interessante falar que a igreja antes não fazia o sacrifício, né, de ano em ano, mas depois Jesus cessou, não necessita desse sacrifício, né, porque o sangue puro, né, foi derramado e só ele basta. Raíssa, alguma coisa? Como a parábola, né, do vinho que foi transformado a água em vinho, né, que falaram, né, que quem é esse que serve o melhor vinho no final? Porque antigamente era necessário vários sacrifícios, certo? Mas através do sacrifício de Jesus, aquele foi o sangue derramado que nos deu acesso de fato à eternidade, que é esse vinho, o melhor vinho. Sim. Voltando só um pouquinho ao versículo 15, os pés reluzentes de latão, o que a gente pode falar sobre isso? Né? Um deles falou sobre a parte química, né? A parte mecânica. Nós vemos o seguinte: reluzente como cobre polido, tá? Fala da justiça do Senhor. Os pés que pisam a cabeça da serpente, vencendo a condenação do pecado. Aquilo que você falou. Lá no Éden, nós tínhamos a condenação do pecado para a morte. Agora, quando João vê os pés do Senhor Jesus glorificado como latão, ele sabe que ali ele vai pisar a cabeça da serpente. Não é isso? O bronze, ele está frequentemente associado na palavra sobre julgamento. O nosso julgamento agora, ele depende muito daquilo que nós vamos fazer, não é? Nós temos agora o clamor constante, a todo momento nós estamos clamando, estamos sendo perdoados todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Todas as horas nós estamos sendo perdoados. Amém? Amém. Como em Apocalipse, né? Isso. Quem vencer pela palavra do seu testemunho e pelo sangue de Jesus. Isso. Porque o latão também fala, como foi mostrado no vídeo, né, da resistência, da santidade. Justamente. A resistência que não enferruja, tá? Não se abala, não tem corrosão do tempo, não tem corrosão de nada. Tá bom? Vamos lá. Pergunta número 3. Lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, faça a relação profética entre as cartas escritas às igrejas da Ásia com a operação do Espírito Santo, conforme Isaías, capítulo 11, versículo 2. Lembrando que é Isaías, capítulo 11, versículo 2, tá? Nós temos a resposta do Patrick Teixeira e do Alisson Correia de Porto Velho. Vamos assistir, depois nós voltamos para conversar um pouquinho. Amém. A carta de Éfeso tem uma relação profética com a igreja apostólica que realizou a semeadura da palavra de Deus e onde operou com ênfase o Espírito do Senhor. A carta de Esmirna tem a relação profética com a igreja dos mártires, aqueles que sofreram perseguições e morte, e onde operou o Espírito de sabedoria. A carta de Pérgamo tem uma relação profética com o momento da igreja imperial, onde houve ali a união para destruir e onde operou o espírito de inteligência ou discernimento. A carta de Tiatira tem uma relação profética com a igreja do período medieval, onde houve ali, né, o governo humano e onde operou o espírito de conselho. A carta de Sardes tem a relação profética com o período da igreja da reforma religiosa do século XVI, onde operou o espírito de fortaleza.
A carta de Filadélfia tem relação profética com o período da Igreja do Avivamento Espiritual do século XVIII, onde houve uma ênfase ao espírito de conhecimento ou revelação. E a carta de Laodiceia tem relação profética com a Igreja do Tempo do Fim, onde opera o espírito de temor. A todos a paz do Senhor Jesus. Comparando as cartas que estão em Apocalipse e as ênfases da operação do Espírito Santo, que está em Isaías 11:2, nós podemos fazer a seguinte correlação. Éfeso fala da operação do Espírito do Senhor, e a relação profética é a Igreja Apostólica. Em Esmirna, nós temos a Igreja dos Mártires, que é a relação profética. E nesse período havia uma operação do Espírito de sabedoria. Em Pérgamo, a relação profética da Igreja Imperial, e o Senhor operava com o espírito de inteligência ou discernimento. Em Tiatira, fala da Igreja Medieval, em que havia a operação do espírito do conselho. Em Sardes, que é o período da reforma religiosa do século XVI, havia o espírito de fortaleza. Tanto é que é composto um louvor, né? Castelo forte é o nosso Deus. Filadélfia fala da Igreja do Avivamento Espiritual que seguiu a reforma. E ali havia o espírito de revelação ou conhecimento de Deus. Laodiceia, que é a Igreja do Tempo do Fim, fala que há uma operação profética do espírito de temor do Senhor. Amém, irmãos? A paz, Senhor. Bem, nós vimos as respostas do Patrick e do Alisson, e eu queria agora que você, Ramon, fizesse um comentário. Se você tiver algum comentário, né, que eu acho que as respostas já foram bem dadas, né? Sim. O Patrick e o Ramon deram. Se você quiser falar alguma coisa, por favor. Bem, pastor, isso mesmo, né? Os irmãos falaram bem ali, né? A gente pode ver que essas igrejas, né, tanto Éfeso, né, ali que foi a igreja apostólica, a gente também sempre lembra rapidamente ali das parábolas, né, ali de Mateus 13, uma igreja ali, né, onde fala das sementes, as sementes que caíram ali em diversos tipos, né, de terra. Nós podemos ver que é a igreja que saiu ali para semear, né, mas havia uma ênfase do Espírito do Senhor nisso, né, que fazia crescer, né, frutificar, né, Esmirna ali, né, que fala a igreja dos mártires, né, por que a igreja dos mártires, né, se a gente lembra ali do joio, do trigo, né, havia, né, ali, né, alguns que queriam se introduzir, né, mas haviam aqueles servos ali que tinham a experiência com o Senhor e foram até o final, né, tinha ali a ação também do Espírito, né, de sabedoria, né, naquela igreja ali. Podemos ver a igreja ali de Pérgamo também, né, naquele período ali imperial também, né, onde nós falamos até mesmo acerca sobre a fé, né, a fé que era gerada através de uma experiência com o Senhor Jesus, né, e de repente ali passou a ser algo que foi imposto, né, ali algo que é pelo império. Nós podemos ver que tinha a ação do Espírito Santo ali de discernimento, né, de saber ali que era da parte do Senhor, né, o que era ali por imposição. A igreja ali de Tiatira também, né, como o irmão falou, destacou bem ali, né, que fala da parte ali do governo, né, do homem na época medieval, né, mas havia ali da parte do Espírito Santo também a parte do conselho sobre aquela igreja, né, para trazer ali ao arrependimento, voltar aquilo que era a essência, né, da igreja. Podemos ver também ali a igreja de Sardes, né, que foi o tempo ali, né, da reforma religiosa ali, né, do século XVI, onde homens ali, né, haviam ali, podemos destacar, né, Martim Lutero, né, que ali a parábola do tesouro escondido achou dentro da palavra ali, né, aquilo que é a essência, né, do Senhor Jesus, que o justo vive pela fé, a salvação pela graça. E como estavam sendo ali combatidos naquela hora, né, por ter encontrado esse tesouro, fala ali do espírito de fortaleza, né? Até o louvor que nós cantamos, né, o louvor que atravessa aí, né, castelo forte é o nosso Deus, né? Mais que ele estivesse ali protegido dentro de um lugar que parecia ser, né, fortalecido, mas ele sabia que a fortaleza dele vinha do Senhor. Nós vemos ali a igreja ali de Filadélfia também, né, que é remetente ali
né, a parábola da pérola de grande valor, daqueles que acharam, né, em Jesus, né, o momento do avivamento também da igreja, grandes experiências, o renovo, falaria, né, do espírito de conhecimento, né, de revelação, onde ali também, né, foi ali encontrado, foi revelado a vida de muitos, né. E por fim, né, que é a igreja Laodiceia, podemos dizer que é a igreja do fim, né, que é a ênfase do Espírito, é a ênfase de temor, né, pastor? Nós podemos ver, né, aí que é o momento que nós estamos vivendo nessa última hora, que é o momento do fim, né, a igreja, que é onde nós temos visto aí, a igreja fiel tem se posicionado cada dia mais, mas também nós vemos, né, como está o trajeto, né, do mundo, até mesmo da igreja infiel, né, que não tem temido ao Senhor. Sim. O temor está acabando, né? Sim. Pedro, falou alguma coisa? Eu achei interessante aí também do espírito de temor, que nesses últimos tempos, né, onde está o nosso temor? Nós tememos somente ao nosso Deus. Nós não tememos com o amanhã, nós não tememos, né, nem mesmo com a morte. Esse é o divisor de águas, né, para a igreja fiel e a infiel. Porque nosso Deus superou a morte. Então, graças a isso, nós também não tememos. Sim. Não precisamos temer, porque nós servimos a um Deus vivo. O homem hoje está autossuficiente, né? Ele está tudo tranquilo, está tudo bem, a autossuficiência, mas nós precisamos entender uma coisa: o momento é o momento do breve. Sim. Entendeu? É esse o momento que nós devemos estar juntos para entender aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. É o espírito de temor. Amém. Uma coisa, Pedro? Amém, pastor. Isso que o senhor acabou de falar, né? A autossuficiência do homem. Está descrito aqui na carta, né? Verso 17 diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. O mundo e a igreja infiel, eles abandonam aquilo que é do Senhor, né? Sim. O profético, a revelação, a ação do Espírito, a fé, o amor, né? E se ancoram naquilo que é da razão. Com certeza. Mas a igreja fiel, né, como os irmãos falaram, nós estamos ancorados naquilo que é profético, né, a ação do Espírito Santo. Isso faz me lembrar, Pedro, de uma das parábolas que Jesus conta sobre o homem rico, em que ele olha para a terra dele, né, tá lá os silos, ele manda derrubar, criar tudo de novo, e um momento ele vai até lá e ele olha os silos e fala: alma, regala-te. Mas o Senhor fala: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tens para dar? Então, é interessante nós vermos o seguinte: quem tem ouvidos hoje tem que ouvir a voz do Senhor. Amém. Aquele homem não ouviu. O Senhor fala: louco, hoje pedirão a tua alma. Haverá um momento em que o Senhor vai nos chamar. E hoje nós precisamos ouvir a voz do Senhor, a todos os momentos. Amém? Raíssa, quer falar alguma coisa? Falando, né, do espírito do temor, me fez lembrar de Provérbios, né, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria, com certeza. É importante destacar que temer não é ter medo, é ter reverência àquilo que o Senhor está falando. Isso. Como o lema, né, ouça o que o Espírito diz. Nós não precisamos ficar com medo do Senhor, né? O temer aí é diferente. Amém? Amor, né? Isso. Pastor, é interessante que mesmo esse momento profético que nós temos vivido, a igreja ela tem uma mensagem também da parte do Senhor. Ali em Apocalipse, né, o Senhor fala assim: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir, né, a minha voz. Então, também nós temos uma palavra nessa última hora, mesmo com tudo que tem acontecido, né? Temos proclamado aí, né, que ainda dá tempo. Ainda há tempo, né? Tá, ainda há tempo. É o hino que a gente canta, né? Ainda há tempo para você entender. Amém? Amém. Pergunta número 4. Lendo as 7 parábolas de Mateus, capítulo 13, identifique em cada uma delas a estrutura da igreja fiel e da igreja infiel. Tá? Nós vamos pegar cada uma das cartas, cada uma das parábolas, vamos identificar a igreja fiel e a igreja infiel. Então vamos lá. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Tá bom? Nós temos aí a resposta de Manuel Bispo, de Água Branca, Alagoas, e de Caio Vitor, de Campinas. Nós vamos assistir e vamos
comentar depois. Amém? Amém. Quando nós paramos para observar a parábola do semeador, podemos ver que a semente é a igreja fiel, a terra dura, pouca terra, a terra espinhosa, é a igreja infiel. O trigo e o joio, a parábola do trigo e do joio, podemos ver que o trigo é a igreja fiel, o joio é a igreja infiel. Né? A parábola do grão de mostarda, podemos ver que o grão de mostarda é a igreja fiel, né? E a grande árvore, a igreja infiel. A parábola do fermento, podemos ver que as 3 medidas de farinha é a figura da igreja fiel. A medida de fermento, a figura da igreja infiel. A parábola, né, do tesouro escondido, podemos ver que o tesouro escondido é a igreja fiel, né? E o campo de interesse religioso, a igreja infiel. Podemos ver também a parábola da pérola, a pérola de grande valor, a igreja fiel. A pérola, as outras pérolas que não têm valor nenhum, a igreja infiel. E na parábola da rede, observamos que os peixes bons é a igreja fiel e os peixes ruins, a igreja infiel. A todos a paz do Senhor Jesus. Nas 7 parábolas descritas no capítulo 13 de Mateus, nós podemos ver presente ali, profeticamente, as figuras da igreja fiel e infiel. Na primeira parábola, que é a parábola do semeador, nós podemos ver a igreja fiel na figura da semente que caiu em boa terra e com isso produziu frutos. Mas a igreja infiel nós vemos na figura da semente que caiu à beira do caminho, em terra dura ou entre os espinhos, e com isso não produziu conforme era a vontade daquele que a semeou, daquele que a deu a oportunidade de uma nova vida em Cristo Jesus, que era o próprio Senhor. Na parábola do trigo e do joio, nós vemos a igreja fiel na figura do trigo, aquela que gera o pão, ou seja, a igreja que vive corpo. Mas nós vemos a igreja infiel na figura do joio, aquela que aparentemente é igual ao trigo, mas não é na prática. Assim, a igreja infiel muitas vezes ela tem boa aparência, boas obras, mas o vosso coração não é segundo o querer do Senhor. Na parábola do grão de mostarda, a igreja fiel é esse grão, cuja fé ela é gerada no interior. Mas a igreja infiel nós podemos ver na figura da grande árvore que nasceu e cujas aves fizeram ninho, ou seja, é aquela igreja cuja fé está exteriorizada e se amontoam nela muitos pensamentos de fora que não glorificam o nome do Senhor. Na parábola do fermento, a igreja fiel é semelhante às 3 medidas de farinha, ou seja, é aquela que tem consigo a presença da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, na direção de todas as coisas. Mas a igreja infiel é a mulher que toma e introduz o fermento para que tudo seja levedado, ou seja, aquela que quer introduzir os seus conceitos, as suas vontades no meio disso tudo. Na parábola do tesouro escondido, a igreja ela é aquela que encontra valor no tesouro, a igreja fiel, no tesouro que é a palavra, enquanto a infiel é aquela cujo interesse está no campo, ou seja, nas coisas terrenas e nas coisas dos seus interesses. Na parábola da pérola de grande valor, a igreja fiel é aquela que encontrou a pérola e entregou tudo para alcançar aquela única pérola que tinha excelente valor para ela, mostrando Jesus como o único salvador da sua vida. Enquanto a infiel é aquela que amontoou muitas pérolas, ou seja, é aquela que trouxe para si muitos salvadores. E por fim, na última parábola, que é a parábola da rede, nós vemos a igreja fiel na figura do peixe bom e a infiel na figura do peixe ruim. E cada uma será julgada segundo as suas obras, segundo o vosso coração na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, nós vimos a resposta, as 2 respostas, e agora, Pedro, eu queria que você fizesse um pequeno comentário sobre tudo isso. Achei importante observar que, a respeito de todas as parábolas, vai ter uma ação, né, do Espírito Santo e uma ação do adversário.
para com nossas vidas, né? É o divisor de água entre a igreja fiel e a infiel. Então, a estrutura é basicamente isso, né? A igreja fiel tem a revelação do Senhor e a igreja fiel maligno tentando colocar alguma coisa dentro dela. Amém? Bem, agora nós vamos entrar num momento especial, tá, Raíssa? Das crianças e da pessoal da acessibilidade. Nós vamos cantar um hino, tá? Depois nós voltamos. Amém? Amém. Amém. Jesus Cristo é o amado que morreu pelo pecador. O seu sangue clama ao Pai para a redenção, para obtermos perdão, segundo as riquezas de sua graça. Por esse motivo escolhemos ficar contigo, Jesus, e honrar teu sacrifício feito no altar da cruz. Escolhemos a vida e a bênção, para nós a nossa herança. Vivemos sob a tua proteção. Jesus Cristo é o amado que morreu pelo pecador. O seu sangue clama ao Pai para a redenção, para obtermos perdão, segundo as riquezas de sua graça. Por esse motivo escolhemos ficar contigo, Jesus, e honrar teu sacrifício feito no altar da cruz. Escolhemos a vida e a bênção, para nós a nossa herança. Vivemos sob a tua proteção. Por esse motivo escolhemos ficar contigo, Jesus, e honrar teu sacrifício feito no altar da cruz. Escolhemos a vida e a bênção, para nós a nossa herança. Vivemos sob a tua proteção. Bem, glória a Deus, né? As Glória a crianças Deus. cantando. Eu sempre lembro de uma palavra de um pastor que ele diz o seguinte: todas as vezes que as crianças cantam ou oram, há uma operação de maravilhas dentro da igreja. Amém. Amém? Vamos lá, nós temos agora a pergunta das crianças intermediárias e adolescentes, em que a Raíssa vai nos ajudar. Nós vamos ver os vídeos da Giovana, lá de Brasília, da Ana Alice de Manaus e do Felipe Guedes, também de Manaus. Nós vamos assistir os vídeos e depois você vai fazer um comentário. Ambos os textos falam da importância do clamor pelo sangue de Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse 12:11. A paz do Senhor. Ana Elisa, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5, faça uma comparação com o que está escrito em 1 João capítulo 1, verso 7. Jesus deu prova do seu amor por nós lavando de todos os pecados. Agora temos comunhão com a igreja de Cristo. Amém. Filipe, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5, faça uma comparação com o que está escrito em 1 João capítulo 1, verso 7. O Senhor Jesus deu prova do seu amor por nós, nos salvando de todo pecado. Agora temos comunhão com a igreja, corpo de Cristo.
Se porém andar na luz como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 1,7. A paz do Senhor Jesus. Bem, Raíssa, você como professora de criança, né? Criança pequenininho mesmo, de qual idade? De 3 a 7 anos. De 3 a 7 anos. Você viu os vídeos, o que você achou, o que você tem a comentar sobre isso? É muito lindo, né, ver o interesse das crianças de não ser algo que é forçado pelos pais, mas são delas e muitas vezes elas têm mais revelações até mesmo que nós, né? E a busca também, o desenvolvimento com o tempo também delas. E o desejo, né? As crianças desejam gravar os vídeos. Na sua igreja, você tem gravado vídeo com as crianças? Não, né? Então, por favor, grava o vídeo, né? Bota o telefonezinho deitado para a gente poder gravar. Amém? Amém. Vamos ver agora, então, os vídeos da acessibilidade. Aquele momento tão esperado, né? Nosso grupo de acessibilidade que gosta tanto de estar conosco. Nós vamos ver aí a senhora Maria de Fátima de Santo Aleixo, Fátima Aleixo de Magé. Nós vamos também ver a dona Maria Barbosa de Vila Velha e o Renan Júnior de Maringá. Vamos assistir o vídeo e depois nós vamos voltar. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Quem é aquele que nos ama e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados? Jesus Cristo, Filho de Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Irmã Maria, lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados? Júnior, lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Quem é aquele que nos ama e com o sangue nos lavou dos nossos pecados? Jesus Cristo, Filho de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós vimos aí a dona Maria, da dona Fátima de Magé, uma senhora sem visão, respondendo a alegria que ela tem de responder. Nós temos a senhorinha, né, a dona Maria Barbosa, uma senhora que respondeu durante uma visita aos idosos, o companheiro lá trabalhou com ela a resposta. O Renan, né, aquele menino que respondeu com tanta alegria. É importante, irmãos, esse trabalho de acessibilidade. Eu não sei como é que vocês estão lá, mas trabalhe esse acolhimento da igreja com o pessoal de acessibilidade. Amém? Amém. Bem, irmãos, nós estamos agora no final do nosso programa. Grave o seu vídeo, né? Tá bom? Ramon, Pedro, Raíssa, vocês não têm gravado, mas gravem e mande pra gente. Está inscrita já no canal do YouTube? Sim. Sim? Amém. Tá? Isso. Conhece o nosso Instagram de Pedro do Rio? Isso. Ative as notificações lá do YouTube, nos siga nas redes sociais, dê o seu like. Eu queria pedir aos irmãos que, ao término desse programa, desse o seu like. É muito importante para a gente, para o YouTube, oferecer esse nosso programa a pessoas que estão procurando. Na próxima semana, agora, nós teremos um encontro, um seminário de jovens. Em Pedro do Rio, nós vamos ter uma vigília com os jovens no sábado e também uma feira de profissões. Isso é em Pedro do Rio, tá? Nosso culto daqui um pouco às 19 horas nas igrejas e o momento de evangelizar no nosso YouTube. Compartilhem, tá? Compartilhem o nosso link do culto dessa noite. Amém? Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Até o próximo domingo, irmãos.